Lei 9784 de 99. Ela trata de processo administrativo em geral. Lembre-se, toda atividade administrativa em qualquer poder se realiza mediante processo administrativo. Qualquer atividade administrativa, licitação, concurso público, processo administrativo disciplinar, tudo se realiza mediante processo. E o que é, na verdade, processo? Processo administrativo é uma sucessão encadeada de atos administrativos, todos eles dirigidos a um resultado final e conclusivo. Então, observe, as partes que compõem um processo administrativo são os atos administrativos. Por isso, os vários conceitos que você estuda sobre ato administrativo, você encontra na Lei 9784 de 99. Muito cuidado com o artigo 53, que fala a respeito de anulação e revogação de ato administrativo. Anulação e revogação de ato administrativo. É muito comum eles cobrarem isso numa questão sobre licitação, numa questão sobre concurso público, numa questão sobre poder de polícia. É muito comum fazerem uma pergunta sobre anulação e revogação. E você sabendo bem esses dois conceitos, caindo em qualquer matéria de direito administrativo, você acerta a questão. Perfeito, pessoal? Então, em primeiro lugar, vamos relembrar o que significa anulação do ato. Então, acompanhe aqui comigo. Anulação. Anulação, meus amigos, vocês sabem, vocês já estudaram, por isso que vão passar no exame da ordem. Anulação é a extinção de um ato administrativo. É a morte de um ato administrativo. Anulação é a extinção do ato. Qual o motivo? É importante chamar a atenção aqui. Qual o motivo desta extinção do ato? E daí você anota em letras vermelhas: sangue, uma ilegalidade, um vício insanável, uma nulidade absoluta ocorreu. Então, isso é importante para a vida de vocês. Falou anulação do ato administrativo, falou anulação do contrato administrativo, falou anulação do processo administrativo. Ouviu a palavra anulação, leu na prova a palavra anulação, lembra na hora. Extinção por motivo de ilegalidade. Um vício insanável. Então, fazer o seguinte, né? Anulação, põe aí ilegalidade. Daí fica mais fácil. Anulação e ilegalidade. Ficou legal, Léo? Curtiu? Dá uma curtida aí. Então, tá bom. Fica mais fácil. Talvez eu possa colocar assim, né? Anulação é em relação a um ato ilegal. Ó, ficou legal, Léo? Legal, né? Então, falou anulação, pessoal, lembra na hora. Anulação do ato, anulação do contrato, anulação do processo. Houve uma ilegalidade, um vício insanável. E você sabe, quem faz o controle de legalidade dos atos administrativos? A própria administração pública, por meio do seu poder de autotutela, ou o poder judiciário, quando provocado. Então, a administração pública ou o poder judiciário podem anular um ato administrativo. Qual o motivo? Ilegalidade. Perfeito? Veja, o ato é ilegal desde o seu nascimento, mas por causa do atributo de presunção, de legitimidade e veracidade, enquanto não for expressamente declarado ilegal, ele vai existindo, vai produzindo efeitos, vai produzindo malefícios, até que num determinado momento
o ato administrativo é anulado, é extinto, ele deixa de existir. E o que nós fazemos com os efeitos produzidos no passado? Esses efeitos devem desaparecer. Por quê? Porque a anulação tem uma eficácia retroativa. E quando nós falamos que produz uma eficácia retroativa, nós utilizamos aquela expressão em latim. Produz efeitos ex tunc, te detatu, te detesta. Ex tunc é uma expressão em latim que significa desde então. Desde o momento em que nasceu o ato, todos os seus efeitos devem desaparecer. Tem gente que, para lembrar que tem efeito retroativo, diz ex tunc, bate na testa, vai para trás, retroage. Para passar, vale a pena lembrar. Certo, meus amigos? Então, como é que ficou o nosso entendimento a respeito de anulação? A anulação é a extinção do ato, do contrato, do processo administrativo. Qual o motivo? Ilegalidade, que pode ser declarada tanto pela administração pública como pelo Poder Judiciário, produzindo uma eficácia retroativa. Produz efeitos ex tunc, te detesta. Feito, pessoal? Todo mundo entendeu aqui, tranquilo? Muito bem. Agora vamos relembrar o que significa revogação. Qual é a ideia de revogação? Vamos lá então, pessoal. Revogação também é extinção do ato administrativo. Só que nesse caso é um ato válido, é um ato legal, está de acordo com a lei. Se ele é um ato válido, por que agora ele deve ser extinto? Muito simples, porque atualmente ele é incompatível com o interesse público. Ele não é mais oportuno, ele não é mais conveniente. Então lembre-se, revogação é extinção do ato administrativo por uma questão de mérito. Um reexame da conveniência e oportunidade do ato. Revogação é extinção do ato administrativo por uma questão de mérito. Um reexame da conveniência e oportunidade desse ato. Nesse momento, eles vão perguntar na sua prova: você pode revogar um ato vinculado? E você diz não. Por quê? Simples. Se revogação é extinção por uma questão de mérito, só existe mérito no ato discricionário. A própria revogação é um ato discricionário. Não existe mérito no ato vinculado, porque o agente público produz o ato vinculado exatamente de acordo com a lei. Ele não tem liberdade de escolha. Então lembre-se, revogação é extinção do ato discricionário por uma questão de mérito. Então, vou colocar ali. Extinção do ato discricionário por uma questão de mérito. Muito bem. E quem faz um controle do mérito dos atos administrativos? Só a administração pública. Só a administração pública pode controlar o mérito. Então eles vão perguntar na prova: pode um juiz, no exercício da função judicial, revogar um ato discricionário do Poder Executivo? Não pode, porque controle de mérito só a própria administração pública faz. Poder Judiciário faz apenas um controle de legalidade dos atos administrativos. Então, revogação é extinção do ato discricionário por uma questão de mérito, que só pode ser realizada esta revogação pela administração pública. Veja, o ato que vai ser futuramente revogado, o ato nasceu válido, o ato nasceu legal.
Mas o tempo vai passando, vai produzindo efeitos legais, efeitos válidos, até que num determinado momento ele é revogado pela própria administração pública. Ele deixa de existir. E o que nós fazemos com os efeitos produzidos no passado? Eles devem ser preservados, porque enquanto existiu o ato, ele era um ato válido, produziu efeitos legais. Então lembre-se, a revogação não produz efeitos retroativos. Os efeitos produzidos no passado devem ser preservados. E quando não existe uma eficácia retroativa, qual é a expressão em latim que nós utilizamos? Produz efeitos ex nunc. N de nariz. Ex nunc é uma expressão em latim que significa desde agora. De agora para o futuro, o ato não existe mais, mas os efeitos produzidos no passado devem ser preservados. E aqui nós fechamos o entendimento de revogação. Revogação é a extinção do ato discricionário por uma questão de mérito, que só pode ser realizada pela administração pública, preservando os efeitos jurídicos produzidos no passado. Produz efeitos ex nunc, nunca retroage. Tem alguns que falam N de nuca, bate na nuca e vai para frente, só para o futuro. Está valendo. Não vai ficar se estapeando no dia da prova, mas está valendo isso também. Perfeito, meus amigos? Então, muito cuidado com a Lei 9784/99, muito cuidado com o artigo 53. Ele vai trazer muitas respostas para diversas questões na prova. Perfeito? Muito bom.